Diante de uma crise, de um conflito com filho ou filho, os pais têm três possibilidades: suprimi-lo, barganhá-lo ou resolvê-lo. Suprimir é a forma autoritária, primitiva, a guerra, em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. É a lei do mais forte, que não respeita a criança nem os seus direitos, impedindo até que ela se manifeste. Para suprimir, os pais gritam, ameaçam com represálias, usam da força e do temor ao castigo, intimidando a criança de tal forma que ela não pode reagir e só pode responder com obediência cega. É claro que o conflito é resolvido, mas o método é totalmente desaconselhável se os pais pretendem ter boa comunicação com os filhos. De mais a mais, é um processo deseducativo, antidemocrático, que no futuro terá repercussões desagradáveis. A barganha é uma espécie de guerra limitada e expõe uma negociação entre pais e filhos. O que muita gente imagina ser uma atitude positiva não é definitivamente. O resultado da negociação é que a criança deixa de fazer aquilo que está incomodando os pais ou é prejudicial a ela e, em troca, ganha alguma coisa que demonstra querer e que, por algum motivo, era-lhe negada. A barganha é um acordo que condiciona os dois lados. Há, de fato, um entendimento entre as partes conflitantes, onde um cede para que o outro ceda até que se chegue a uma solução que sirva a ambos, pelo menos no momento e aparentemente. O método é muito empregado e até aconselhado por pessoas mal informadas, mas é deseducativo. Se a criança deve fazer alguma coisa, que faça. Se não deve, que não faça. Fazer ou deixar de fazer para ganhar alguma coisa pode ser um negócio, mas não é educação, porque, entre outras coisas, é prejudicial à formação do caráter da criança. Não podemos, nem devemos criar os filhos sem lealdade, sem princípios, sem limites, sem valores positivos. Fazendo isso, as crianças vão aprender a querer levar vantagem em tudo, até no cumprimento de suas obrigações, o que é imoral. Resolver o conflito é o método correto, educativo. É como escreve a psicóloga Tânia Zaguri: o ideal é que encaminhemos nossos filhos a agirem por decisões calcadas numa ética, num conjunto de valores nos quais eles verdadeiramente acreditem e não porque pretendem ter tais ou quais lucros em dadas situações. A resolução do conflito é parte da educação continuada. É o meio mais trabalhoso, mais difícil, mas é a solução que procura fazer com que a criança compreenda o que estamos exigindo dela e por quê. Além de ser perfeita para a formação do caráter da criança. Para isso, é preciso que pai e mãe tenham consciência e compreensão da importância das proibições e dos limites. Em determinados casos, a criança não aceita, não entende ou ambas as coisas, o que se exige dela. É importante conversar, explicar, dialogar, ouvir a criança, respeitá-la e debater com ela até chegar-se a uma solução. Nem sempre ela será possível, mas na maioria das vezes a resolução do conflito depende da nossa sinceridade, da nossa habilidade, da forma respeitosa e carinhosa de lidar com a criança e com a situação e da nossa firmeza. Às vezes, a criança continua não entendendo, mas mesmo com alguma resistência, acaba aceitando. O diálogo é importante porque evita a crise, a hostilidade, até a mágoa e o ódio eventual, a revolta, a humilhação e a vontade de vingança. Ao mesmo tempo, não diminui a autoimagem da criança e sua autoestima. Ao contrário, embora o diálogo às vezes possa não ser agradável, ele é democrático e a criança percebe o esforço dos pais em permitir que ela exponha suas razões. Isso leva a que ela pense, reflita, analise. A argumentação é importante para o bom relacionamento e para a educação emocional. Mas é importante que os pais tenham a mente aberta e saibam ouvir
os argumentos infantis. É possível que, eventualmente, a criança tenha razão. Vou dar um exemplo. A criança resistia a levantar da cama e escovar os dentes antes do café da manhã. E dizia que os dentes ainda estavam limpos, porque foram escovados antes dela deitar para dormir. Segundo ela, a pasta de dentes comprometia o sabor do café da manhã, além de deixá-la enjoada. E, espertamente, ainda acrescentou que, escovando os dentes depois do café, eles permaneceriam limpos mais tempo. Os pais aceitaram o argumento e eles mesmos passaram a escovar os dentes depois do café da manhã. O que os pais não devem fazer definitivamente é passar de um método ao outro no meio da crise, quando a solução não aparece. Não se imponha no grito, nem barganhe, seja firme, mas carinhoso e respeitoso. Se a solução demora excessivamente, tome sua decisão e comunique à criança sem alterar a voz. Diga, por exemplo, que já explicou por que ela não pode fazer isso ou aquilo e peça, por favor, que ela não insista porque não vai poder mesmo e encerre o assunto antes que o diálogo fique estragado. A criança pode até não aceitar a solução, mas deve fazer o que você pede, encerrando o conflito e evitar da crise. É bom voltar ao assunto e tentar explicar novamente sua decisão, seu ponto de vista, as razões que determinaram a proibição, a decisão de limitar. E não se esqueça de que todo limite deve ser claro, justo, coerente e consistente para ter valor. A psicóloga Maria Tereza Maldonado sugere algumas táticas para evitar que os impasses transformem-se em crises, a começar pela substituição do foco. Por exemplo, se ela chuta sua perna, impeça seus pontapés, porque isso dói e porque é um comportamento errado. Sugira que chute, por exemplo, uma almofada, ou impeça que ela use aquarela sobre o tapete, porque pode sujar, mas informe que ela pode pintar no chão do quarto, que é fácil de limpar. Geralmente a criança aceita a alternativa se ela é proposta com respeito e gentileza. Mas nem sempre vai funcionar, porque no primeiro caso a criança quer chutar, é o objeto de sua raiva, e aí é preciso proibir mesmo. Modificar o ambiente é outro recurso interessante. Se a criança insiste em manipular os enfeites delicados que ficam sobre a mesinha da sala e não consegue internalizar essa proibição, respeite sua tentação. Retire os objetos do seu alcance. Crianças pequenas nem sempre são contidas pela informação do perigo. O melhor é modificar o ambiente em respeito às estatísticas de acidentes domésticos. Determine que a cozinha é área proibida, não frequentável e feche a porta. Cubra as tomadas elétricas com protetores. Ponha remédios e produtos de limpeza completamente fora do alcance. Proteja as escadas com o portão. Não deixe objetos cortantes ou perfurantes à mão. No entanto, entenda que a criança pequena precisa pegar, levar à boca para investigar, conhecer, e não pode ser permanentemente reprimida. O excesso de uso da palavra não só fará com que ela perca o respeito pela palavra e pela advertência nela contida. A desorganização de comportamento é a reação mais comum quando a criança precisa canalizar energia que não está podendo descarregar em atividades mais apropriadas. A criança fica irrequieta, agitada, hiperativa, se não tem estímulo suficiente no ambiente em que está. Isso acontece principalmente quando ela está em ambiente adulto, acompanhando a mãe nas compras, por exemplo, ou indo fazer visita, aturando fila de banco ou em qualquer lugar estranho onde sofre limitação às suas possibilidades de ação. Comecemos por dizer que antes de colocá-la em uma situação dessa, é preciso prever e prevenir, informar a criança do que a espera e sugerir comportamento adequado. Se, por exemplo, vamos jantar e não queremos vê-la correndo entre as mesas, é preciso que ela tenha levado alguma coisa para entreter-se e ajudar a passar o tempo. É por isso que as pré-escolas devem ter muitas atividades à disposição das crianças
de modo a estimular a criatividade dela, permitir que tenha experiências diferentes e não se aborrecer na inatividade. Criança motivada, interessada no que está fazendo e ocupada, não tem razão nem tempo para comportar-se mal. A rotina é sempre aborrecida, até mesmo para os adultos. Para a criança pode ser uma tortura. A criança costuma reagir às obrigações rotineiras, como escovar dentes, por exemplo, tomar banho, pentear o cabelo, arrumar os brinquedos. Passada a novidade dessas ações, já não há qualquer atrativo ou motivação para fazer aquilo que não traz qualquer desafio, prazer ou promessa. Logo ela começa a mostrar seu desagrado e a resistir a cumpri-las. É preciso tentar controlar a rotina com criatividade e inventividade. Daí as escovas musicais e outros badulaques, que também perdem efeito com o tempo. Arrumar os brinquedos depois de encerrada a brincadeira nem faz sentido para ela. Se a brincadeira foi encerrada, mas se criarmos um desafio para a criança e cronometrarmos, por exemplo, o tempo que ela leva para fazer a arrumação, pode ser que a luta pelo recorde seja suficiente para que ela se sinta motivada para arrumar. É preciso querer ouvir e entender a criança e sua posição ou oposição, porque ela nem sempre consegue expor com clareza os seus motivos e razões. Desculpe. Fala. Desculpe interromper, mas vou dar um exemplo que ocorreu comigo. Eu já contei aqui, mas vou repetir. Criança, eu fiz a primeira comunhão junto com a comemoração das bodas de ouro dos meus avós maternos. Fui obrigado a usar um sapato de verniz, de tirinha, tipo boneca, que na minha visão era sapato de menina. Nada conseguiu fazer com que minha mãe abrisse mão do modelo que ela exigia. Até hoje, eu duvido que aquela comunhão tenha tido validade, pois o ódio que estava em meu coração, por me sentir humilhado, desrespeitado e diminuído, era enorme. A propósito, a maior parte dos impasses e das crises vem de questões de gosto. Os pais têm sempre opiniões sobre que tipo de roupa, corte de cabelo ou penteado é mais apropriado para o filho ou a filha. E esse gosto raramente coincide, até por uma questão de idade e de geração. O pior momento é quando os pais querem emperequetar filha ou filho para ir a um casamento ou uma cerimônia formal. Obrigar uma criança a emperequetar-se pode ser uma exigência demasiada para ela e provocar uma crise difícil de ser vencida. Convencer uma menina a ser daminha do casamento da irmã mais velha é uma coisa, mas fazê-la aceitar o penteado elaborado e aquela roupa que ela não teme em classificar como ridícula é outra muito diferente. Não há por que exigir que a criança ceda e abra mão de seus parâmetros se ela não estiver disposta a colaborar. Os pais, com mais frequência, deveriam lembrar do seu tempo de criança ou da mocidade e da resistência que tiveram que enfrentar para estar na moda e contrariar a vontade e o gosto dos pais. Desde pequena, quase toda criança tem a capacidade de desenvolver táticas e estratégias de relacionamento para obter do adulto o que quer. Algumas são aceitáveis, outras não. O problema é que muitos pais e mães promovem o comportamento inadequado das filhas e dos filhos, reforçando comportamentos inadequados e inaceitáveis. Por exemplo, a criança sabe que fazer birra é uma tática interessante para resolver alguns impasses e conseguir o que quer. Então, fará birra sempre que quiser alcançar alguma coisa que lhe está sendo negada. O problema é que, às vezes, a birra é uma resposta da criança a um comportamento inaceitável da mãe, do pai ou dos dois. Assisti há tempos em um shopping uma cena de birra extremada. A criança pequena, sentada no chão, suada, vermelha, batia com os pés e as mãos, chorando e gritando muito e chamando a atenção de todos. A mãe,
evidentemente embaraçada, estava a ponto de agredi-lo. Temendo por isso, pedi licença a ela e para fazer uma intervenção psicopedagógica. Ela disse que eu podia fazer o que quisesse com o filho dela, porque ela não se importava mais. Sentei-me no chão, ao lado da criança, e comecei a bater com os pés e as mãos, gritando e fingindo que chorava. O menino parou com a birra na mesma hora, olhando para mim e disse que eu estava ridículo. Respondi que ele também estava, e aproveitei que não estava mais fazendo birra para perguntar por que tanta raiva. Segundo ele, a mãe o chamara para ir ao shopping e disse que só ia a uma loja 1 minutinho e depois ela o levaria para comer um cachorro-quente. Só que, segundo ele, ela entrou em muitas lojas e demorou muito, não atendendo sua reclamação por essa demora. A birra foi uma reação merecida e um castigo pelo não cumprimento de uma promessa. Ela reconheceu a culpa, pediu desculpas ao filho e fomos todos comer cachorro-quente. Muitos dos comportamentos e das atitudes inadequadas da criança e uma grande parte dos impasses e das crises vêm da atitude dos pais, desrespeitosos dos direitos dos filhos, e que diante da reação ficam aflitos, tensos, ansiosos, procurando esconder ou resolver o problema de qualquer maneira, mesmo cedendo onde e quando não deveriam ceder. Também é forçoso reconhecer que há mães e pais que só dão atenção à criança quando ela, impaciente e cansada, deflagra a crise que mostra toda a sua irritação contida, às vezes até por tempo demais. A falta de atenção impede que os pais até percebam os sinais da crise que está chegando, deixando a criança com apenas uma saída para buscar uma solução para a sua insatisfação e falta de cuidados dos pais. Na crise, com vergonha, é que olham e ouvem, mas mesmo assim nem sempre sabem ouvir, porque a criança também já não consegue falar e nem sabe se falar adianta alguma coisa. Não é fácil, mas tanto as mães quanto os pais não devem dar atenção às táticas indesejáveis com que seus filhos chantageiam em busca de resultados. Não cedam. Mas também não gritem nem batem. Violência só provoca mais violência e não educa. Mas verifiquem antes se a criança não tem razão para entrar em crise. Depois, resolvida a situação, e se a criança não tiver razão, ela precisa ser castigada. Retire dela alguma coisa que fará falta, mesada ou regalia, impedindo-a de ver televisão ou de sair de casa. Mas prestem atenção nas crianças que cedem sempre e com facilidade quando pressionadas pelos pais. Isso não é bom para elas e para o desenvolvimento de suas personalidades. Cedendo sempre, elas não aprendem a reivindicar, a fazer respeitar os seus direitos e a expor suas necessidades e carências. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.